bem-vindos mais uma vez ao meu canal Ateliê Otaku Amigurumi. Eu sou Simone Ruivo e hoje viemos para a terceira parte do tutorial do Mokona. Vamos finalmente terminar ele, costurar todas as partes e fazer a pintura do rostinho dele, o bordado do brinco também, né? Esse personagem maravilhoso, fofo. Eu tô com umas ideias muito boas para saber onde eu vou colocar eles. E ele vai seguir um desenho, uma ilustração da própria Clamp. Eu tô pensando em fazer ele, eu tenho que fazer os testes para ver se vai dar certo ainda. E se der certo eu vou trazer aqui pra vocês também, tá? Então vamos lá, costurar tudo e deixar ele montadinho. E vamos começar a costurar o Mokona para deixar ele assim, bem lindo, fofo. Também vou ensinar a fazer o brinco, tá? Para deixar ele certinho, de acordo com a ilustração que o Clamp fez, tá bom? Vamos pegar aqui do corpinho, as orelhas, a pedra da cabeça, que tá aqui embaixo, isso, as perninhas e os bracinhos, para poder colocar eles todos no lugar antes de começar a costurar. Vamos precisar da tesoura, o fio dourado para fazer o brinco, tá? Uma conta vermelha, uma miçanga, né, vermelha, que tem que ser de acordo com a pedra. Então, o Mokona azul, você vai usar uma pedrinha azul e o Mokona branco com a pedrinha vermelha. Feltro na cor rosa, cola, agulha para costurar todas as peças, papel e lápis para a gente poder fazer um molde, tá, no feltro rosa. Vamos iniciar pela orelha, tá? Ele já está com arame interno e costurado em cima, mas primeiro, antes de costurar no Mokona, vamos fazer o molde da parte interna rosa da orelha, tá? Pega um papel, um lápis, coloca a orelha em cima e faz o contorno, tá? Cuidado para não sujar o amigurumi com o grafite, tá? Faz o contorno e dentro você faz o desenho da parte interna do tamanho desejado. Lembrando que ele tem uma partezinha separadinha, como fosse um pelinho saindo assim na lateral, tá? Eu ia ter feito um pouquinho mais forte para conseguir ver aqui, mas aqui, ó, a partezinha. Então ele tem que ter essa pequena perninha, né, para poder dar esse detalhe, é característico do Mokona. Desenhou, faz todo o recorte do papel. Depois de recortado, você mede, tá? Se tá no tamanho desejado na sua orelha, certinho. Senão você tem que diminuir um pouco o tamanho e testa nas duas orelhas, tá bom? Pra saber se tá do tamanho certinho que você gostou, achou bonito, tá? Depois que você recortar, pega um pedacinho de feltro que cabe e coloca em cima. Mas antes de continuar no feltro, eu quero aproveitar que eu recorto tudo junto. Pega o pezinho do Mokona, que a gente tem que fazer um coração na parte interna. Você vai fazer do mesmo jeito, com o lápis você faz o molde no papel e dentro você desenha o coração, tá? No original não é um coração, ele é redondo, mas da ilustração que eu peguei, ele é esse formato de coração e eu achei muito mais fofo. Reparte no meio e desenha o coração. Dobra na onde você repartiu ao meio e corta pelo lado do coração que você achou mais bonito. Que assim, quando abrir, vai ficar simétrico o coração. O molde está pronto, tá? Você mede também no pezinho para saber se ele encaixa direitinho ou se vai precisar diminuir um pouco. Eu gostei assim, tá? Tá vendo o coraçãozinho? Eu gostei assim, então para mim tá ótimo. A questão dos moldes realmente é muita questão de visibilidade, tá? Vai de acordo com o seu gosto. Coloca junto com a orelha no mesmo pedacinho lá
E para facilitar o corte, tem um macetezinho. Pega uma fita, aquelas fitas de caixa, tá? Que são largas, a que você tiver, cola por cima. Vai facilitar muito o corte do feltro vai ficar limpo, tá? E vai ficar muito mais fácil de você cortar. E outra, não desfia o feltro, tá? Não fica soltando aqueles pelinhos do feltro. Aqui é só cortar e o mesmo molde você usa para fazer de novo no outro pedacinho do feltro. Prontinho, recortado os moldes você pode guardar, caso você faça mais de uma mocona, tá bom? E agora os feltros cortadinhos, tá? Tudo prontinho. Vamos reservar ele, que a gente só vai usar eles lá pro final, tá? É porque poder fazer agora com as peças separadas, sem estar costuradas, isso é muito mais fácil, né? Agora sim, nós vamos costurar primeiro as orelhas, tá? Vamos precisar de alfinete. Então, a partir do seu anel mágico invertido, que é onde nós finalizamos todo o crochê do corpinho do mocona, você vai contar 9 voltas, tá? Então, você vai fazer a costura na 9ª volta da cabeça do mocona, lembrando que são uma orelha de frente para outra, bem no meio do corpo do mocona, tá? Você coloca os alfinetes, prende os dois lados com alfinetes antes de começar a costurar, para saber se a altura te agrada, tá? Se tá bonito para você. Então conta direitinho, prende e analisa primeiro se para você ficou bom nessa altura, tá bom? Eu olhei com o mocona preta e achei que ficou um pouquinho alto. Eu vou dar uma baixadinha de uma carreira nas orelhas dele, tá? Eu acho que eu coloquei uma carreira acima. Então só vou arrumar aqui e pra gente poder fazer a costura do mocona. Aí você faz a costura somente na pontinha, não precisa costurar o resto da orelha, tá? Que é para poder a orelha ficar móvel. Caso você queira que ela não fique móvel, aí sim, você vai costurar depois que você colar o feltro, tá? Orelhas costuradas e elas balançam, olha que fofinho. Agora vamos colocar a pedra na testa, tá? Alinhar ela agora de acordo com as orelhas. Aí você escolhe o lado, eu escolho o meu lado que eu sempre uso, que é da parte retinha e não com a marcação do ponto. Você pode costurar, como eu fiz no mocona azul. Aqui eu vou colar para vocês verem que não tem muita diferença entre a costura e a cola, né? Que é muito mais rápido, na verdade, a cola. Então aqui eu vou arrematar essas linhas, dar um nó para prender
e alinhar ela na cabeça. E vamos olhar aqui pelo Mocona Preto, a pedra ela fica uma volta acima da orelha, tá? Bem no centro da testa. De 1 a 2 voltas, tá? Você escolhe a altura, mais ou menos eu coloco entre 1 e 2 voltas, ela tem que ficar bem no centro entre as orelhas, tá? Porque a partir dela nós vamos fazer a medição para os olhos. Eu não vou colar agora, tá? Porque se eu quiser fazer alguma modificação eu consigo, porque para poder centralizar direitinho tanto a pedra quanto as orelhas. Então eu não vou colar agora, vou deixar para colar no final, porque essa cola demora também um pouquinho para secar e se eu mexer ela vai sair do lugar e essa cola não sai do amigurumi, tá? Tem que tomar muito cuidado com a cola. Agora vamos fazer as marcações dos olhos e da boca, tá? Mas a gente só vai pintar no final. Se você quiser fazer bordado não tem problema, tá? Então, a partir do final da pedra, vamos contar 5 voltas e bem no centro da pedra e marcar, tá bom? São 5 voltas a partir da pedra. Lembre-se de deixar bem centrado, tá? É bem no meio da pedra mesmo. E a partir dessa marcação que você fez, você vai contar 2 pontos para cada lado, que é onde vai iniciar os olhos, tá? Tanto o olho direito quanto o esquerdo. E o tamanho dos olhos, você conta 7 pontos, tá? No comprimento dos olhos, você conta 7 pontos e sobe uma carreira, porque o olho vai ficar na diagonal para cima, para dar esse ar de felicidade, de contente que ele tem, tá? Então, ele inicia numa volta abaixo e termina uma volta acima, e você consegue dar esse olhinho, deixando ele com uma cara de feliz. Agora, a partir daquele centro que você marcou, aquele ponto central entre os olhos, você vai descer 2 voltas e marcar o centro, que é onde vai iniciar a boca, e também marcar 2 pontos de distância de cada lado da boca. Esse ponto é onde finaliza a boca, tá? São 2 U's juntinho, então você vai marcar agora entre esses 2 pontos uma volta abaixo, que é onde vai ser a parte de baixo da boca. Então são 2 Uzinhos, tá? É aqui que você vai desenhar. Então a marcação do rosto tá toda feita, nós não vamos fazer agora. Vamos então colocar os braços e as pernas no lugar antes de costurar. Coloque um alfinete no bracinho, conte 2 voltas abaixo da boca e mais ou menos no meio dos olhos você coloca o bracinho, tá? E a mesma coisa do outro lado, coloca o alfinete, segue a mesma direção da outra mãozinha, 2 voltas abaixo da boca e no centro dos olhos. Essa mãozinha ela fica em diagonal para dentro, tá? Você pode até colocar um outro alfinete para poder ajudar na hora da costura. Então ele fica na diagonal para dentro. E para saber a posição mais ou menos dos pezinhos, para você não errar, tá? Também ele vai ficar em diagonal, paralelo aos bracinhos, voltado para fora, tá? Então ele vai ficar mais ou menos, ele fica contando da parte de baixo para cima, ele vai iniciar na 6ª volta em diagonal, paralelo ao bracinho, tá bom? Avalie está do jeitinho que você quer, tá? Nas dimensões, altura. Usa um pouquinho de imaginação, viu, gente? Que ajuda nessa hora, tá? O bracinho é voltado para dentro, tá?
Lembra? E não precisa costurar ele todo, é somente na pontinha. Tira os pezinhos para facilitar a costura dos braços, tá? E que vai ajudar muito. Então, tira os pezinhos e agora vamos costurar os bracinhos. Bracinhos costurados, vamos voltar os pezinhos no lugar, tá? Lembra que ele tem que ficar bem próximo à mãozinha. Pode deixar coladinho, não tem problema. Alfineta o pé, tá? Para saber se tá na posição certinha. Lembrando que, contando a partir de baixo para cima, ele fica mais ou menos na sexta volta, tá? Alfineta os pés direitinho na posição. E depois coloque ele em pé para saber se esses pezinhos não ficaram tão para baixo nem tão para cima, porque como ele fica sentadinho, esses pés têm que estar bem rente à superfície na hora que você coloca ele sentado, tá? Aqui eu percebi que um dos pés não ficou na posição correta, eu tenho que descer, ele ficou um pouco alto, tá? Lembrando que ele fica na diagonal voltado para fora, tá? Em direção às orelhas. Pois na posição é só costurar. Lembra de na pontinha de baixo você costurar a ponta bem rente ao corpo e na hora da costura ele vai ficar no formato do corpinho, tá bom? Então vamos costurar aqui pra gente poder continuar. Pezinhos costurados, tudo no lugar. E antes de fazer a pintura, vamos colar a pedra na cabeça, tá? E o feltro das orelhas e dos pezinhos. Eu uso a cola Tec Bond 6000 e passo bastante cola e alfineto, tá? Se você não gosta de usar cola, não tem problema, você pode costurar essa pedra que vai ficar muito bonito também. Agora vamos colar as partes do feltro, tá? Vamos começar pelos pezinhos. O coraçãozinho vai bem no centro do pé. Passe cola de um lado, coloque no pezinho e depois termina de passar a cola no restante do feltro. Se você não quiser usar cola novamente, você pode costurar com uma linha da mesma cor do feltro, tá? Não tem problema, também vai ficar muito bonito, até dar um detalhe, um charmezinho a mais, tá? Aqui colar. E deixa secar, não precisa alfinetar, tá bom?
pezinhos prontos, vamos colar a parte interna da orelha. Lembrando que essa aberturinha, ela fica voltado para a frente do mocona, tá? Voltado para o roxinho. Meça o feltro na orelha antes de colar. Ele vai ficar rente à base, tá? Passe bastante cola, principalmente naquela partezinha menor que fica separado. E depois coloque na orelha, depois passe cola no restante do feltro. Aperte bem e espere secar. Vamos fazer agora o bordado do brinco do mocona. Você pode, eu tô usando o fio Encanto, fio dourado da Encanto, mas você pode usar qualquer outro fio dourado que você tenha de bordado, de costura, sem problema. E se você tiver um metal que possa ser utilizado como brinco, eu particularmente acho que ficaria muito mais bonito do que o bordado. Mas aqui eu não achei, infelizmente, não vou fazer bordado, tá? O do mocona preto, ele fica na orelha esquerda, e o do mocona branco fica na orelha direita, tá? Você tem que olhar ele de frente, olha de frente, tá? É na posição que está aqui mesmo, você vendo no vídeo. Faz um nozinho na ponta do seu fio e você conta mais ou menos a partir do anel mágico da orelha. Você vai contar mais ou menos 7 voltas de distância para poder colocar a pedra, tá? Ele fica bem próximo à pontinha da pontinha da orelha, né? Faz o nó pela parte de trás da orelha, você insere a agulha lá no ponto onde você marcou, tá bom? Puxa e esse nozinho vai ficar dentro da orelha, ajudando a prender. Você vai bordar 2 carreiras em cima e embaixo, que engloba 2 carreiras, tá? 2 pontos, e para lateral também são 2 pontos, borda até deixar bem fechadinho. Na última volta do bordado, nós vamos fazer um pequeno nó bem no meio, para que ele fique no meio a conta, tá? Você passa o fio por dentro dando um nó, mas não aperta até você ajustar o bordado e no final você aperta. Esse fio vai ficar bem centrado no brinco do mocona, tá? Arruma todos os fios para ficar bem direitinho. Pega a conta da mesma cor da pedra da testa, passe o fio por dentro e vamos dar um nozinho na ponta para poder segurar essa conta. E como você vai fazer o fio? Com a agulha, segura o fio reto, com a agulha voltada para baixo de 2 voltas, segura e puxa. Coloca a agulha dentro dessa volta, bem rente a pedra e puxa até fechar o nó, tá bom? Aperta e você pode cortar bem rente, tá? Eu vou fazer aqui de novo o nozinho para vocês verem. Com a agulha voltada para, segura o fio, agulha voltada para baixo, dê 2 voltas, puxe a agulha, segurando essas voltinhas, puxa. Antes de fechar, coloque a agulha dentro do laço e puxa para fechar o nó na altura que você deseja. Depois é só tirar a agulha e finalizar o aperto. O nozinho fica bem firme, tá bom?
Você pode usar isso para várias coisas, inclusive até arremate de linhas, tá? Agora você pode cortar a linha bem rente ao nozinho e passe um pinguinho de cola só para dar... Nossa, eu puxei o fundo aqui, ficou todo torto. Deixa eu arrumar aqui. Ainda continuou um pouquinho torto, mas tá bom. Vamos continuar. Então você vai passar um pinguinho de cola, a mesma cola que você usou para poder colar o feltro. Passa um pinguinho ali que você vai dar só para ter certeza de que nada vai sair do lugar, tá? Não que senão vai soltar, mas, por exemplo, essa linha Encanto ela é muito lisa, então ela pode soltar a qualquer momento pelo manuseio do amigurumi, tá? Deixa secar bem essa cola. Depois que tudo tiver seco, vamos fazer essa curvatura da orelha para deixar bonitinho. Então você vai forçar com as mãos o arame até encostar a orelha no corpinho do Mokona para dar essa curvatura na orelha na hora de ficar sentado, para deixar bem bonitinho. Olha como que ficou fofo. Então é só você ir moldando agora a orelhinha para deixar do jeito que você quiser. Então vamos fazer a pintura dos olhos e da boca. Você vai precisar de pincel bem fino, tá? Esse é bem fino mesmo. Ó, quase não dá para ver a ponta, mas ele é um número chamado 000, tá? Ele é um pincel para fazer detalhes. Se você não tiver, pode usar a ponta da agulha também. Vai dar mais trabalho, demora mais, mas você consegue usando a agulha, tá bom? O Mokona preto você vai usar tinta de tecido branca para dar o contraste, senão ninguém vai ver o olho. E no Mokona branco você vai usar tinta de tecido preta, tá bom? Pintura é questão de treino, então treina bastante antes em outro tecido, em um amigurumi que você vai jogar fora, antes de pintar aqui, tá? Porque é tinta de tecido, não sai, tá? Faça as riscas com um lápis, eu só tenho lápis, ou então aquela canetinha fantasma, o lápis não sai, ele é muito ruim de sair, tá? Eu tô acostumada, por isso que eu uso lápis. Eu aconselho usar aquela canetinha fantasma, que se você errar, você usa um aquecedor de cabelo e você tira toda a marcação. Os olhos é em formato de curva, tá bom? Sendo a parte mais alta um pouco mais próxima ao centro dos olhos, tá? Pra dar essa carinha de felicidade dele tão fofinha, tá bom? Eu faço todas as marcações pontilhadas para depois fazer a pintura. Eu vou acelerar aqui para não ficar tão compridinho, que vocês vão ver como que eu faço a pintura do olho. Ah, e na pontinha da parte interna, ela tem um formato de gota comprida, tá? Para dar a parte maiorzinha do olho, tá? Em formato de gota, e lá no finalzinho do olho ele é bem fininho. Olhinhos pintados, vamos iniciar a boca. Caso você tenha medo de borrar, deixe os olhos secar, para depois você pintar a boca, tá bom? Nossa, até minha cabeça apareceu ali de tanto que eu fui olhar de perto. Ficando cega de... Pelo amor de Deus, tá? Deixe os olhinhos secarem para depois iniciar a boca, tá bom? A boquinha é em formato de dois U's junto, tá? Faça toda a marcação em cima, embaixo, início e fim. E depois você vai pintar bem devagar, com cuidado, tá bom? Para ficar bem bonito.
nosso Mocona ficou pronto, ajeita ele direitinho, espere secar tudo, tá? E ele ficou lindo assim, junto com o preto, ó, com seus brincos, pintadinho, bem fofo. Aproveite e façam, tá? Ele é muito lindo, lindo demais, apaixonada por eles. Chegamos ao fim do Mocona, agora ele está pronto, lindo, fofo. Gente, ele é muito graça. Olha que isso, né? Eu sou apaixonada demais por ele. Eu gosto principalmente do preto, a personalidade dele é maravilhosa. Acho incrível, né? E ficou prontinho, agora você tem o seu Mocona. E você gostando aqui, já se inscreve no canal, daqui dá sua curtida, depois seu comentário, que ajuda bastante aqui a crescer o canal também, a chegar muito mais pessoas, esses tutoriais. Você também gostou do meu trabalho, tem um link aqui embaixo do meu Instagram para você ir lá também. Passa a me seguir lá, que lá tem muito outras coisas também, principalmente bastidores aqui do ateliê, tá? E já me segue também, olha que fofo, né? Compartilha, manda para as pessoas que acham que você vai gostar, que são fãs de anime, que é maravilhoso. Eu vou deixar aqui no final a playlist do Mocona, que tem a primeira parte e a segunda, tá? E uma outra sugestão de playlist também que tenha aqui no canal para você conhecer outros tutoriais. Então, tá muito fofo, né? Então, um beijo, até o próximo tutorial, tchau, tchau!